irmãos, então nós vamos dividir esse capítulo 21 do Apocalipse, nós vamos estudar em duas partes. Então nós vamos começar hoje vendo do capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8. Semana que vem a gente avança um pouquinho mais, porque se a gente quiser, a gente faz um negócio ainda mais longo, né? Como a gente tem tempo, não existe nenhuma pressão assim, né, para cumprir um cronograma, dá para a gente estudar bem tranquilo e tem sido maravilhoso, né? Eu espero que seja edificante para a vida dos irmãos o que eu vou apresentar aqui hoje. Irmãos, às vezes eu acho que eu falo muito, né? Falo, meu Deus, né? Às vezes eu não consigo em uma aula terminar um capítulo. Essa semana eu peguei para ouvir o pastor Heber Carlos de Campos, né? Desse livro aqui, eu já mostrei para os irmãos, pastor Heber Carlos de Campos. Depois procurem palestras dele. Ele escreveu 7 livros com esse título, O Habitat Humano. Aí tem um subtítulo diferente, né? O Paraíso Restaurado, O Paraíso Perdido. E ele fez uma pregação sobre um versículo, Apocalipse 21, versículo 4, especialmente a frase, e ali não haverá mais lágrimas. Só essa frase. Ele pregou 1 hora, 1 hora só em uma frase do Apocalipse 21, e ali não haverá mais lágrimas. Olha quanta... E uma pregação boa, com coisa boa, tá? Não é falando assim, qualquer coisa, não. Veja como a palavra de Deus é rica, né? 1 hora falando só de uma frase do Apocalipse, e ali não haverá mais lágrimas, né? Vamos lá então, irmãos? Então compartilhe aqui já com os irmãos a tela do nosso estudo. Apocalipse 21. Estamos aí hoje na aula. Aqui está 27, mas é 28, tá? Porque a última aula foi dividida em 2 etapas, né? O arquivo, que é o 27, né? Mas já são 28 encontros. Vamos começar com a leitura? Agora, irmãos, tenta imaginar isso. O pastor Fernando tem pregado o retrato, né, de Jesus, né? São imagens, imagina a fotografia, retratos de Jesus. Aqui nós temos um retrato do que ainda vai acontecer. Essa tecnologia ninguém tem, né? Nós temos máquinas fotográficas aí, celulares potentes, né? Nós temos câmeras aí que conseguem tirar uma foto da Lua e aproximar e você consegue ver as crateras da Lua, né? Nós temos máquinas aí de excelente definição, um negócio incrível. Mas um retrato do que ainda vai acontecer, não existe tecnologia para isso, né? Mas aqui, pegando um gancho aí já com as pregações do pastor Fernando, no Apocalipse nós temos retratos do futuro, retratos de coisas que ainda estão para acontecer. Então, vamos começar com a leitura aí. Os irmãos, prestem atenção, tenta visualizar aí na sua mente essa cena. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Irmãos, esse versículo 7 lembra alguma coisa? Lembra? Lembra as nossas 8 primeiras aulas sobre as cartas do Apocalipse? Todas terminavam ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, né? Ao vencedor.
olha aparecendo novamente aquela mesma frase, né? O vencedor, o que vencer, herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós vamos até aqui hoje no nosso estudo, tá? Mas vamos fechar a leitura. Então veio, esse então aqui já muda, né? Já é um novo acontecimento, tá? Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, que falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais. E aqui é curioso, tá? É comprimento, largura e até a altura é igual. Tá? E mediu a cidade com vara de 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Sabe um cubo, irmão? Lembra do cubo mágico que as crianças gostavam de brincar, adulto também? A cidade é um cubo, ela é quadrangular, ela tem a mesma altura, a mesma largura, ela tem o mesmo comprimento, tá? É igual um cubo mesmo, né? Mas é enorme, mas isso aí vai ficar para a semana que vem. Versículo 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. O 18 agora. A estrutura da muralha é de jaspe, os muros são de jaspe, né? Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. Inclusive, irmãos, como nós vamos tratar na semana que vem, né? Se vocês, por curiosidade, pegarem na Bíblia o nome das pedras preciosas, deem uma pesquisada depois na internet para vocês verem como são essas pedras, né? Como elas são bonitas, tá? Aqui tem 12 pedras preciosas. Então, o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, livro da vida que nós já falamos na aula passada, tá? Irmãos, deixa eu preparar o coração de vocês aqui antes de mostrar o restante da apresentação. Irmãos, eu vou falar aqui hoje uma coisa que pode ser muito polêmica aqui para vocês, tá bom? Então é uma coisa que até para mim antes, épocas atrás, antes de estudar, para mim foi chocante, eu fiquei pensando, mas é isso mesmo, né? E é mesmo, tá? Mas antes dos irmãos se chocarem com o que eu vou apresentar aqui, também não sei se é todos que têm essa expectativa, né? Ou perspectiva, mas é uma coisa que, quando a gente estuda teologia, tá? A gente aprende com bons teólogos, tá? E aí, todos aqueles que eu cito, eu uso, né? Eu falo daqueles que eu uso aqui no Brasil, né? Que nós conhecemos, como o Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, o Luiz Saião, né? São nomes que vocês conhecem. Mas os livros também de teologia, os bons livros, tá? De editoras bem conhecidas pelos nossos irmãos, também afirmam isso que eu vou falar agora para os irmãos. A pergunta é, aonde nós vamos morar? Nós vamos morar no céu? Será que nós vamos morar no céu, irmãos? Para onde nós vamos? Nós vamos para o céu ou não? Todo mundo fala que quer ir para o céu. Mas será que nós vamos para o céu? Então, aqui é um negócio interessante, né? Porque, como diz um pastor que eu estava ouvindo ainda hoje, ele fala, não briga comigo, tá? Briga com o texto, né? Eu estava ouvindo um debate hoje de um pastor, explicando uma passagem de Isaías, né? E tinha um irmão que discordava muito com ele. Aí ele fala, mas você não tem que brigar comigo, foi Isaías que escreveu, não fui eu não, né? Eu já vou explicar aqui para os irmãos o que eu estou querendo dizer. Todo mundo aqui sabe que a igreja, estou falando do estado eterno, tá? Nós temos dois estados, temos um estado intermediário e temos um estado eterno. Estado intermediário, né? Se hoje, até o final da aula, eu partir dessa vida, eu vou para junto de Deus, eu vou para o céu, né? Só que lá ainda não é o estado eterno, né? Nós vamos passar a eternidade na Nova Jerusalém, né? As pessoas que morreram em Cristo, elas estão com Deus, mas ainda não passaram pela ressurreição, transformação do corpo, né? E ainda não chegou a Nova Jerusalém. Nós ainda estamos nesse mundo antigo, virá um novo mundo, né? Então, nesse sentido, todos que morrerem em Cristo vão para o céu. Mas eu estou falando do estado eterno, onde nós vamos estar por toda a eternidade. Será que é no céu? A resposta está no texto que nós lemos. Olha o texto que nós lemos. Nós vamos para Nova Jerusalém, ok? Então, vou ler aqui só o primeiro versículo para os irmãos lembrarem, olha, 1 e o 2, né? A nova criação. Vi novo céu e nova terra. O que está sendo feito de novo aqui é céu e terra, céu e terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Aleluia. É para lá que a gente vai. Nós vamos passar a eternidade aqui, ó, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aonde que está a cidade santa, a Nova Jerusalém? Descia do céu. Ela desce do céu. Ela desce para a terra. Ficaram tristes, né? A Nova Jerusalém é uma cidade que está no céu, mas não é para ficar no céu. Ela vai descer do céu. Mais abaixo, quando o anjo chama, ele chama João e fala, vem, que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. E o anjo leva ele para um monte, né? Então, a cidade santa, ela vai descer para a terra, mas é na nova terra, tá bom? Então, olha que coisa interessante, né? Geralmente, as pregações e os louvores, eles têm uma ideia que a gente vai morar no céu, né? Mas será que é isso que a Bíblia diz? Então, olha o que está escrito primeiro, né? Porque nós temos que considerar exatamente o que a Bíblia diz. Vamos lá para a introdução? A história já fechou as cortinas, né? Aqui eu peguei essa introdução do pastor Hernandes, tá? Então, a história já fechou as cortinas. O que nós estudamos na semana passada? O juízo final, né? Lembra do juízo final? Chegou o juízo final. O diabo foi lançado no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então, a história... Lembra do Apocalipse 20? O céu e a terra fugiram da presença de Deus? Fugiram, né? Então, a história atual,
acabou. Fechou as cortinas. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro e da igreja foram lançados no lago de fogo e os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Esse texto é a apoteose da revelação. Esse texto aqui, no caso, não é só o capítulo 21, tá? É o 21 e o 22. O 21 e o 22 são descrições daquilo que nós vamos viver só depois do juízo final, tá? Esse texto é a apoteose da revelação. O paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. O homem caído é agora o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. O tempo cósmico se converteu em eternidade. Presta atenção, aqui tem uma questão de física, tá? O tempo, ele é cronológico, o tempo é linear, né? E o tempo, ele teve começo. Os irmãos sabem que pela física, pelo estudo científico da física, antes do Big Bang, os físicos dizem que antes do Big Bang não existia tempo, que o tempo começou com o Big Bang. Isso é a explicação física. E o tempo teve um começo e o tempo, então, pode ter um fim, porque ele teve um começo. A explicação teológica, ela diz que Deus também criou o tempo. O tempo não é mais antigo que Deus. Deus fez o tempo. Antes do ato da criação, não havia tempo. Nesse ponto, a ciência, ainda que use a teoria do Big Bang, ela converge para a explicação bíblica no sentido de que o tempo teve um início, teve um começo. Houve um tempo em que não havia tempo. Entenderam? Houve um tempo em que não havia tempo. O tempo, ele surgiu ou foi criado. Nós entendemos que Deus criou o tempo, né? Então, agora, o tempo, ele mudou. Não é mais nesse sentido que nós vivemos hoje, porque nós estaremos entrando na eternidade. Na eternidade. E eternidade, somente Deus é eterno, é aquele que não tem começo e não tem fim, mas nós vamos entrar e participar da eternidade. Vamos começar a avaliar aqui a partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aqui, esse céu que vai passar não é o céu de Deus, tá bom? Deus habita nos céus. Lembra quando Estevão foi apedrejado? Nós temos lá um plural muito interessante. Está escrito que quando Estevão estava, antes de morrer, diz que ele olhou para o céu, isso é no singular, céu, e ele disse, eu vejo os céus, no plural, os céus abertos, e vejo Jesus de pé à direita de Deus. Ele viu o céu atmosférico, ele olhou para o céu atmosférico, esse que nós vemos, mas ele conseguiu enxergar a dimensão onde Deus se encontra, né? Então, o céu onde Deus se encontra, ele não é contaminado. Mas o céu que nós vemos, o céu cósmico, o céu da natureza, essa atmosfera, esse céu será transformado. Então, é esse céu nosso que vai passar. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse é o primeiro versículo. Essa dissolução do sistema antigo, o desaparecimento do céu e da terra, já foi anunciado no capítulo 20, verso 11. João vê no lugar deles um céu e uma terra novos. Presta atenção que não está escrito que Deus fez um novo céu para a gente. Está escrito que Deus fez novo céu e nova terra. É céu e terra. A maioria das pregações, dos louvores, fala só do céu. Mas Deus tem novo céu e nova terra. Continuando. Por toda a Bíblia, o destino final do povo de Deus é terreno. Sabe aonde que surgiu o problema? E aqui é uma coisa interessante. O problema surgiu no pensamento grego dualista, que também nós podemos dizer que é da gnose grega, tá? É uma questão gnóstica dos gregos que faziam uma divisão entre o terreno e o espiritual. Os gregos, não os judeus, tá? Não os judeus e nem a igreja primitiva. Os gregos entendiam que tudo que era da matéria, tudo que era físico, era corrupto e corruptível, no sentido de impuro, não era bom. O que era bom
era só o que era espiritual, o que não era tangível. E esse pensamento grego, com o passar dos séculos, entrou para a igreja e, de alguma forma, contaminou o pensamento teológico também. E depois da igreja primitiva, os teólogos, muitos, nem todos, passaram a ter uma perspectiva de que tudo o que era matéria era ruim e que Deus iria salvar só a alma. Né? A ideia de que Deus vai salvar só a alma. Vocês já viram quantas vezes nas pregações, na igreja, fala de salvar a alma, mas não fala de salvar o corpo? Não é verdade? Geralmente fala muito de salvar a alma, não fala da salvação do corpo. O apóstolo Paulo, quando fala da salvação eterna, ele fala do corpo. Ele fala que o corpo vai ressuscitar, mas o corpo físico e mortal vai ser revestido do imortal, mas o corpo vai ressuscitar. Então, a Bíblia, ela não faz a distinção que o mundo grego fazia. O que é físico é mal e o que é bom é só o espiritual. Não. Quem criou o físico foi Deus. E quando Deus criou o mundo físico, lá em Gênesis capítulo 1, ele disse, tudo é muito bom. Deus fez um mundo muito bom, só que ele foi maculado pelo pecado. Os gregos dividiam, então, o universo em dois mundos, dois domínios. Havia um domínio terreno, que era o mundo transitório, e o mundo espiritual e eterno. E a salvação para os gregos seria a alma sair do corpo, se libertar do corpo e voar, ir para um domínio espiritual. Mas esse pensamento não é judaico e nem cristão na origem, tá? Não é um pensamento bíblico. A Bíblia fala de céus e terra. Céus e terra. Deus criou o homem para a terra, mas ele foi contaminado, mas Deus promete novos céus e nova terra. O que são o novo céu e a nova terra? Né? É curioso que aqui tem um singular, né? Não é plural, é novo céu, não é novos céus. E o que é o novo céu e a nova terra? Primeiro, vamos pensar a partir daqui. Né? A redenção alcançou não só a igreja, mas o cosmos. Cosmos aqui é universo, tá? É o mundo, tá? Cosmos é universo. Por isso que o astronauta é um cosmonauta, tá? Cosmologia, o estudo do universo. A promessa de Deus de salvação não é só para as pessoas. Nós imaginamos que a promessa de Deus de salvação é só para o ser humano. A promessa de Deus de salvação é para as pessoas, mas é para a natureza também. Isso está na Bíblia. Por isso que Deus cria novos céus e nova terra. É terra também. Né? A natureza está, hoje, tá? Ela está escravizada pelo pecado. Aqui tem um texto de Romanos, nós já vamos ler. E ela está gemendo, esperando uma renovação. Vamos ler na Bíblia, né? Senão, para vocês notarem que não é só um parecer teológico, tá? É uma verdade bíblica. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Olha esse texto, que texto interessante. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, então Paulo está falando dos dias de hoje, o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tem alguém aqui sofrendo? Tem alguém aqui passando por luta e problema? Pensa no que Paulo está falando. O sofrimento de hoje, ó, nem se compara com a glória que um dia vai ser revelada, vai ser mostrada ainda no futuro. Tá? E nós estamos aqui no Apocalipse 21 vendo esse futuro. Versículo 19. A ardente expectativa. Alguém aqui já teve expectativa de alguma coisa? Ficou esperando, né? Uma resposta de emprego, né? A abertura de um exame médico, o resultado de um exame, a notícia de alguém que estava internado. Alguém já teve aqui uma expectativa? Imagina uma ardente expectativa, uma grande expectativa. Olha como ele retrata a natureza. Nós estamos vendo aqui o texto bíblico, né? Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza está esperando, está aguardando a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Somos nós, que não fomos ainda manifesto que seremos. Eu não coloquei aqui, até poderia ter colocado, me esqueci. Paulo escreve, se não me engano, em Colossenses, que ainda não foi manifesto que nós haveremos de ser.
Só na volta de Cristo é que vai ser revelado o que nós seremos ainda, quando o nosso corpo ressuscitado for transformado, né? Então, ele escreve aqui que a natureza ela está numa ardente expectativa, esperando a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Lembra o sentido de vaidade? Algo nulo, algo vazio, né? Nulidade, algo vazio. Então, a criação está sujeita à vaidade, não porque ela quis, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui remete à queda adâmica, quando o homem caiu. A maldição de Deus, punindo o homem, atingiu também a natureza. Lembra quando Deus diz ao homem, né? Do suor do seu rosto comerás, a terra agora vai produzir espinhos e abrolho, maldita é a terra por tua causa. Então, é disso daqui que Paulo está pensando. A natureza foi atingida. A natureza está sujeita a uma vaidade. Não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou, que tem uma referência aí à queda. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida. Eu vou mudar aqui a cor para os irmãos verem a promessa de Deus aqui, ó. Colocar azul. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A promessa de Deus é que a própria natureza vai ser salva, vai ser recuperada. Por isso que aqui no Apocalipse 21 não é novo céu, para a gente ficar nas nuvens, voando, tocando harpa, né? Tem gente que imagina que o salvo ele vai ser como um fantasma, um espírito assim que ninguém toca, que não tem corpo, que fica meio que voando assim nas nuvens, assim. Gente, Deus criou a natureza e Deus vai restaurar a natureza. O diabo não venceu. O pecado não venceu. Deus vai humilhar o pecado e vai humilhar o diabo porque ele vai restaurar a natureza. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, então, vão desfrutar a glória dos filhos de Deus e a restauração da natureza que está presa pelo pecado. Verso 22. Porque sabemos que toda, eu já deixei aqui em vermelho, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, até o momento de agora. Você tem um cachorrinho aí em casa? Eu tenho aqui um cachorrinho aqui em casa. Você tem um gato, um cachorro? Olha aí pela sua janela. Eu consigo ver aqui da janela de casa um monte de árvores. Eu moro aqui do lado de uma escola, um monte de árvores. Claro que a linguagem aqui do apóstolo Paulo é uma linguagem simbólica, né? Como se a natureza criasse vida, mas ele está falando assim, a natureza está gemendo, ela está angustiando, porque a natureza sofre as consequências do pecado até agora. Toda a natureza, não é uma parte da natureza, toda a natureza geme, toda a natureza sofre. Por isso que na nossa natureza, não estou falando da natureza humana, a natureza, eu estou falando aí a biologia, a natureza física, tá bom? A biodiversidade. Por isso que nessa natureza tem coronavírus, tem Covid, tem bactéria, tem doença, tem os terremotos e os problemas, os furacões, os vulcões, tantas coisas que trazem destruições muitas vezes, né? Porque a natureza, ela geme, ela está sujeita, ela está no cativeiro até agora, né? Até agora, mas ela aguarda, tem uma expectativa ardente, né? Verso 23. E não somente ela, também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Nós também gememos, olha aqui, igualmente nós gememos no nosso íntimo. Quem aqui geme no seu íntimo? Você sente assim que você quer se libertar de tudo isso? Do pecado que te perturba, que mexe na sua mente, mexe no seu físico, as doenças que vêm, as tentações que vêm, os nossos fracassos, as nossas quedas. Nós temos a natureza inclinada para pecar, não é isso? Às vezes a gente quer sentir amor e o ódio bate no nosso coração. Às vezes a gente tem que lutar contra a inveja, contra a arrogância, contra o orgulho, né? A nossa natureza, o nosso íntimo, a gente geme, a gente quer deixar tudo isso, né? A gente geme aguardando a adoção de filhos. Nós já somos adotados, mas aqui fala como se fosse futuro. Nós estamos aguardando a adoção de filhos porque ainda não está consumado. Eu grifei de vermelho no final, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não é a alma. Não é a alma, é do nosso corpo físico. Ó, vou deixar enorme aqui, ó. Do nosso corpo
Nosso corpo. Nosso corpo. Paulo escreveu 2 vezes falando que o corpo nosso vai ser ressuscitado e vai ser transformado, né? Então, nós temos uma ideia aqui muito interessante. Deus não vai criar novos céus e nova terra, mas vai fazer do velho um novo. Aqui tem outro trecho polêmico para alguns, tá? A maioria dos teólogos, pelo que eu li, tem um consenso no que eu vou falar agora, tá? Alguns pensam diferente, alguns, mas a maioria tem um consenso no que eu vou falar agora. Então, presta atenção que isso é pouco pregado na igreja, é pouco falado, por vários motivos. Talvez para não dar confusão, talvez pelos pastores não entenderem ou não pararem para estudar, por ser um texto do Apocalipse, eu não sei. Mas essas verdades aqui, que eu vou mostrar agora, não é muito falado. Talvez alguns tenham medo de serem confundidos com testemunhos de Jeová ou com alguma seita, né? E acaba não entrando na questão. Mas está na Bíblia, né? O nosso entendimento é outro, né? Não é testemunho de Jeová, nosso testemunho é outro. Haverá novos céus e nova terra que o Senhor vai fazer. Mas vamos ver aqui, ó. Esse novo céu e nova terra não é um novo no sentido de que o antigo foi destruído. Presta atenção nisso daqui que é importante, tá? O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia. Não é tal. Não são um novo que não existia. Mas um novo a partir do que já existia. Aí temos os textos para a gente ver aqui, o de Isaías, tá? Assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, assim será o universo. Vocês se lembram da citação que eu estou fazendo aqui de Paulo? 1 Coríntios 15, a gente já leu aqui em aulas passadas, né? Paulo diz que o nosso corpo, esse corpo, o seu corpo vai ser ressuscitado e o seu corpo mortal vai ser revestido do imortal. E o seu corpo corruptível, ele vai ser revestido do incorruptível. Então, Deus vai pegar o seu corpo, você, e vai transformar. Como que será isso? Qual que será a matéria do novo corpo? Eu não sei. Mas é o seu corpo transformado, é o seu corpo. Deus não vai fazer um corpo novo e colocar sua alma nele. Deus vai pegar o corpo que você tem, vai restaurar, vai transformar, vai colocar nele a incorruptibilidade, a imortalidade, e é esse corpo que Deus vai trabalhar. É assim que a Bíblia apresenta. Algo muito parecido vai ser feito na natureza. Esse novo céu e a nova terra é o céu e a terra que nós temos hoje, que vão ser restaurados, recuperados, purificados. Pedro fala de uma purificação pelo fogo. Ele fala que a terra que agora existe, os elementos abrasados se desfarão no fogo, né? Mas não no sentido de ser aniquilado. Seria a ideia de ser purificado, tá? Vamos ver aqui os versículos, e aí eu tenho algumas explicações aqui interessantes e importantes para serem feitas, tá? Eu ainda volto nesse tema do novo céu. Eu vou mostrar para vocês a palavra grega para novo, e ela existe em 2 aspectos, tá? A gente já volta mais abaixo. Mas agora, já que foi citado aqui, eu coloquei os textos que estão sendo citados para a gente conseguir entender. Isaías, capítulo 65, 17 e 19. Vocês já perceberam como o Apocalipse usa o Antigo Testamento, né? A gente lê pouco o Antigo Testamento, a gente não sabe, muitas vezes, que o que está no Novo, muito dele foi retirado do Antigo. Olha que interessante aqui. Isaías 65, 17 e 19. Pois eis que eu crio novo e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá voz de choro e de clamor. O que eu estou colocando aqui em amarelo tem no Apocalipse, né? Eis que eu crio novos céus e nova terra, nunca mais haverá choro e nem clamor. Essas 2 coisas existem aqui no Apocalipse. Eu quero fazer uma pausa aqui, não é o quesito aqui principal, mas como na citação é indicado,
eu vou falar aqui o meu parecer, tá? É uma coisa que muitas vezes é perguntado para mim e para outros pastores e tal. Eu vou dar aqui a minha opinião e eu explico por quê. Nesse texto é falado que no novo céu e na nova terra não haverá lembrança das coisas passadas e jamais haverá memória delas. O que isso significa, né? Muita gente pergunta, ó, vou colocar aqui em verde, ó, tá vendo? E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Tem gente que pergunta assim, no céu ou na eternidade, né? Nós vamos lembrar do passado? Nós vamos lembrar das coisas que aconteceram, né? Eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim. Aí você pergunta, mas ali no texto está falando que não, né? Eu vou explicar o porquê que o texto trabalha assim. Isaías, depois do capítulo 39, ele se torna um livro de uma estrutura poética, né? E aí ele tem verdades literais, mas a gente precisa entender o que significa não haverá lembrança, né? Eu vou usar aqui uma metáfora de Jesus e aí eu passo a comentar outras coisas ainda sobre esse assunto. Jesus ele faz uma comparação sobre a mulher gestante, né? Os profetas também fazem isso. Ele fala que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente muita dor, muita aflição, dá gritos de dor. Quem aqui já teve parto normal sabe o que eu estou falando, né? Eu não sei, tá bom? Eu já assisti o parto da minha esposa, mas eu não senti a dor, tá bom? As irmãs aqui que sabem o que é isso, né? Só que Jesus fala assim, ó, mas depois que nasce a criança, ela se esquece da dor, pela alegria da criança que nasceu. É comum a gente ver, né, muitas vezes, aquela cena depois que o bebê nasce e o bebê é colocado no colo da mãe, e pela primeira vez a mãe amamenta e sente aquela vida junto dela. Agora do lado de fora, né? É como se a dor fosse apagada pela alegria de ter a criança. É nesse sentido. Sabe quando você está numa fila de espera e você é chamado e chega a sua vez? Você estava cansado lá na fila de espera, né? O tempo não passa, então você é chamado, você até esquece da fila, do tempo que você ficou, porque chegou a sua vez, né? Então eu entendo esse esquecer, não um esquecer literal. Eu entendo que quando diz que não haverá lembrança do que aconteceu, é porque a alegria e o gozo será tão grande que o que passou será uma coisa muito pequena. Eu quero que você imagine você sentir uma vida de problemas durante 60, 70 anos. Quantos anos nós vamos viver? 60, 70, 80 anos de idade? Imagina você passou uma vida com lutas, tribulações, alegrias também, durante 70 anos. Agora imagina você na presença de Deus durante 10 anos, 20, 30, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 anos, 3000 anos, a eternidade com Deus. O que significa o sofrimento de 40, 70, 80 anos diante da eternidade com Deus? Seria como se você sentisse agora uma dor por um segundo e depois você sentisse alegrias e prazeres pelo resto da vida. Mas aqui sobre a memória tem uma coisa importante, tá? A memória, aqui essa observação fui eu que coloquei, tá? Muita coisa aqui eu coloco dos livros que eu uso para preparar a aula, tá? A observação é minha. A memória é um fato determinante do ser. Você é o que você lembra. Se você não lembrar, você não é você. Você é o que você se lembra. Vocês já viram filmes ou séries de alguém que perde a memória? Sabe, uma pessoa sofre um acidente, alguma coisa, ela perde a memória, ela não sabe quem é o marido, não sabe quem é a mulher, não sabe o time de futebol, não sabe a comida que gosta, não sabe a cor que gosta. Ela não sabe mais nada. Essa pessoa não é mais ela. Nós somos o que nós lembramos. Eu só sou o que sou pelo que eu vivi. Eu sou professor de história, né? Então, o que passou no passado, o que se passou comigo, construiu o meu caráter, a minha vida e o meu ser. Eu sou tudo aquilo que eu passei. Se apagar isso, eu não serei eu. Será que vocês estão me entendendo? Nós somos o que nós vivenciamos. E esse ser é o que Deus vai salvar. Deus quer salvar você.
Não apagar a sua memória e fazer você uma pessoa que você nem lembra o que você viveu, o que você experimentou, e o Cristo que te ressuscitou. Aliás, né, seria até diminuir o motivo do nosso louvor a Deus se a gente não lembrasse da misericórdia redentiva que nós experimentamos. Por que nós louvamos a Deus? Porque nós experimentamos a misericórdia, nós experimentamos o resgate, nós experimentamos a reconciliação, nós experimentamos na nossa vida o impacto do amor de Deus que nos constrange. É isso que nos leva a adorar e glorificar e dizer, Deus, eu não merecia, mas eu estou aqui. Saber daquilo que Cristo fez por mim. Agora, tem gente que acha que a memória vai ser apagada. Mas chegar na Nova Jerusalém, chegar na eternidade e não lembrar de nada, como se a mente tivesse sido apagada, diminuiria em muito a nossa intenção ou perspectiva de louvor, né? É assim que eu compreendo. É claro que nós temos memórias amargas que nós queremos esquecer, mas elas fazem parte da nossa vida, né? Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu ainda vou falar disso lá embaixo e talvez, se eu lembrar, eu volto no assunto da memória. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É claro que as memórias amargas e tristes que nós temos, Deus vai tratá-las. Deus vai tratá-las, né? Mas voltando agora aqui para os próximos textos. Isaías 66, 22. Existem algumas outras referências, tá? Vocês se lembram, ainda que seja uma parábola, né? Mas na parábola tem verdades, né? E não quer dizer que é parábola. Tem uma discussão ainda se é parábola ou não. Quando Jesus conta a história do rico e Lázaro, lembram disso? Parábola do rico e Lázaro. Não está escrito na Bíblia que é parábola, alguns entendem que sim, outros que não. Eu acho, eu entendo, eu penso que não é uma parábola, tá? Mas muitos entendem que sim. Independente disso, o homem rico, quando estava no Hades, ele fala para Abraão, Abraão, eu tenho 5 irmãos. Ou seja, lá no Hades, ele lembrou que ele tem 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro ir lá. Havia memória no pós-morte. Aqui em Apocalipse, se não me engano, Apocalipse capítulo 6, os salvos que estão mortos diante do trono de Deus, eles também têm memória. Eles dizem para Deus, Senhor, quando vai vingar o nosso sangue? Eles sabem o que aconteceu. Os salvos lá no céu, eles sabem o que aconteceu. Há memória. Tá? Então, mas nós estamos falando ainda de um momento além, né? Que é na Nova Jerusalém, que é o momento eterno depois do corpo restaurado. Isaías 66, 22. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E a outra referência é 2 Pedro 3,13. Então, no Antigo Testamento, 2 menções a novo céu e nova terra, as 2 estão em Isaías, e uma agora em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. O que nós esperamos? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos só novos céus? O que os crentes esperam? Só o céu. É ou não é? Os louvores, as pregações, a gente só fala do céu. O que Pedro está dizendo que a igreja espera? Nós, porém, segundo a sua promessa, é promessa. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não vai mais existir separação entre céu e terra. É aqui, irmãos, que eu deixo vocês felizes de novo. Bom? Nesse ponto, você pode ficar feliz de novo. Vai ficar triste e falar, oh, meu Deus do céu. Então, quer dizer que eu vou morrer, vou para a nova terra e Deus está lá no céu, longe de mim? Eu quero ir para o céu, quero ficar com Deus, quero abraçar Jesus, né? Eu quero estar com Deus, com Jesus. E agora o irmão está falando que eu vou estar na terra. Olha, tem uma ideia, uma perspectiva que você pode entender que você vai estar no céu, eu vou explicar agora, né? Não vai existir mais separação. Não vai ter mais separação. Por quê? O que nós lemos aqui? A Nova Jerusalém é a cidade que está no céu e ela desce para a terra. Só que ela não desce sozinha. Olha o que acontece, né? Os céus e a terra serão a habitação de Deus. Deus habita onde? Deus habita nos céus. E aqui no novo céu e nova terra? Deus habita na Nova Jerusalém. Né? Deus habita na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não tem templo. Não vai ter a primeira igreja batista de Nova Jerusalém.
Não vai ter. Não vai ter a Igreja Presbiteriana de Nova Jerusalém, nem a Congregação Cristã Nova Jerusalém, não vai ter isso. Não haverá templo, porque o Senhor estará lá, Deus e o Cordeiro habitará lá, e ele será o templo. Então, se céu significa morar com Deus, fica tranquilo. Você estará no céu porque Deus habitará na Nova Jerusalém, só que a Nova Jerusalém desceu do céu para a terra, para a nova terra. Deus é onipresente, evidentemente, né? Os céus de Deus, a habitação de Deus, ele não vai deixar de existir. Só que Deus estará presente também de um modo muito diferenciado aqui conosco, tá? Eu vou mais abaixo falar mais sobre isso, tá? Continuando aqui. Apareceu uma risca vermelha aqui, não sei o que aconteceu. Bom, vamos lá. Os céus e a terra serão a habitação de Deus e de sua igreja glorificada. Então se cumprirão as profecias de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse tempo não vai durar apenas 1000 anos, mas toda a eternidade. De acordo com Apocalipse 21:3, a totalidade da igreja glorificada descerá do céu à terra, vai descer, né? Ela vem como a noiva do Cordeiro para as bodas. Assim aprendemos que a igreja glorificada não permanecerá apenas no céu, mas passará a eternidade também na nova terra. À luz de Apocalipse 21:3, aprendemos que a morada de Deus já não está longe da terra, mas na terra. Onde Deus está, ali é céu. Né? Aí, se você entender assim, você pode falar, eu vou morar no céu. Mas o céu vai estar na terra, tá bom? Porque Deus vai estar na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém, ela desce do céu à terra. Assim, a igreja glorificada está vivendo o novo céu e a nova terra. Isso é tão marcante, porque por tanto tempo foi falado que a gente vai morar no céu, que tem um pastor, eu não lembro o nome dele, mas é da Assembleia de Deus, tá? Que para tentar, acho que resolver isso, ele criou uma teoria, mas não está na Bíblia. Tá? É uma hipótese muito doida, porque não está na Bíblia. É uma especulação altamente especulativa, se eu posso usar aqui esse linguajar. Mas tem um pastor da Assembleia de Deus que eu vi pregando uma vez, ele disse que a Nova Jerusalém ela vai descer, só que ela não vai encostar na terra. Ela fica no ar. Porque o que ele quer dizer? Ele quer ainda que a gente more no céu. Então ele falou, a Nova Jerusalém ela desce, mas ela não toca na terra, ela fica, é como se fosse uma cidade flutuante. Mas isso não tem base bíblica nenhuma, é uma especulação muito grande, né? A ideia aqui é da cidade, se tem muro, o muro vai estar voando, né? O muro tem que estar na terra, né? É uma grande especulação. Contra a aniquilação total. Então vamos ver aqui. Alguns entendem, não a maioria dos bons teólogos, tá? Mas alguns entendem que essa terra e esse céu que existe, ele vai assim desaparecer. Colocou fogo, destruiu, aniquilou, e Deus vai fazer literalmente um segundo céu e uma segunda terra. Mas vamos ver aqui a posição dos teólogos que eu estou usando, e eu acho mais convincente, tá bom? Que diz assim, ó, alguns estudiosos aceitam o conceito da aniquilação. A aniquilação desapareceu, acabou, Deus fez algo novo, é outro, tá? Fez outro, tá? Rejeitamos o conceito de aniquilação a favor da renovação, com base nos seguintes argumentos. Então, agora, 4 argumentos para a gente defender essa ideia que não vai ser outro céu, mas vai ser um novo céu. É diferente, tá? Vamos começar aqui, ó. Em primeiro lugar, tanto o 2 Pedro 3,13 como Apocalipse 21:1 usa o vocábulo kainos. Presta atenção aqui nesse vocábulo, kainos, e não neos, ou às vezes está com acento, às vezes está sem, tá? Mas é termo grego, tá? O primeiro é novo em natureza e qualidade. Então, existem 2 palavras gregas para novo, a palavra kainos e a palavra neos. A palavra kainos significa novo em qualidade. E é o que é usado aqui, tá bom? É kainos. Assim, a expressão novos céus e nova terra significa não a aparição de um cosmos totalmente diferente do atual, mas a criação de um universo que, apesar de haver sido gloriosamente renovado, mantém continuidade com o presente. Aqui, olha, esse primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu peguei do pastor Hernandes Dias Lopes, mas eu peguei aqui mais 3 de outros livros que falam a mesma coisa, tá?
Depois eu mostro para os irmãos. Então vamos lá. A palavra para novo não é neos, a palavra usada aqui, ó. Não é, sabe quando a gente fala neoliberalismo, neopentecostal? A palavra neo é novo, né? Mas é novo de outro. Tá? Existem duas palavras gregas para novo. A primeira aqui é neos e não é a que está sendo usada. A palavra neos descreve algo que veio a existir recentemente, algo que não existia e veio a existir. Mas kainos ressalta a qualidade, o novo, como contrastando com o que é desfigurado pelo tempo. Tudo precisava ser completamente novo. Sabe quando você encontra uma pessoa e você fala agora ele é outra pessoa? Nossa, nem parece que é aquela pessoa, agora é outra pessoa. Né? Lembra quando Jesus disse que nós somos nova criatura? Você não é nova criatura? Quem é que é nova criatura? Né? Jesus disse que agora que nós cremos nele, nós somos novas criaturas. Mas você ainda é você. A Silvia ainda é a Silvia, o Givaldo ainda é o Givaldo, a Luciene ainda é a Luciene, o Celso ainda é o Celso e por aí vai. Só que é um Celso novo, é nova criatura. Né? Deus já começou a operar em nós essa transformação. A palavra kainos, ela significa novo em qualidade. Aqui uma outra explicação, essa eu peguei aqui do pastor, que eu já mostrei o livro, o pastor Heber Carlos de Campos, ele usando o Bailey. O Bailey é um teólogo internacional muito conhecido no meio teológico, tá? E ele explica assim, ó, há uma distinção qualitativa entre as duas ordens mundiais. Então, tem uma diferença desse céu e dessa terra para o novo céu e nova terra em qualidade. É uma diferença qualitativa. Kainos, usualmente, indica novidade em termos de qualidade, não de tempo. Novidade, em termos temporais, é uma nuance típica de neos, embora algumas vezes sejam sinônimas. Algumas vezes é sinônimo. Isso ele reconhece. Por isso que alguns teólogos ainda acham que Deus vai destruir tudo e vai fazer algo que não existia. Né? Mas eu entendo que Deus vai renovar em termos de qualidade e não em termos de ser algo do zero. Tá? Eu vou explicar mais ainda sobre isso. Daí, o novo céu e a nova terra, que entrarão em cena na consumação, não deve ser identificado com o segundo céu e segunda terra. E essa frase eu achei interessante. Deus não vai fazer o segundo céu e a segunda terra, mas é um novo céu e uma nova terra. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Né? Nós andamos em novidade de vida, mas você ainda é você. Lembra quando Nicodemos perguntou? Jesus falou, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Ele falou, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas não era isso que Jesus queria falar. Né? Assim como Nicodemos teve que aprender o que significa nascer de novo, nós precisamos entender o que vai ser o nascer de novo. O que é o novo para Deus? Deus não iria matar o Nicodemos e fazer um Nicodemos do zero. Né? Mas o Nicodemos precisava nascer de novo. A terra e o céu, eles precisam passar e serem purificados e vir um novo céu e nova terra que tem conexão com esse. É como nós sendo transformados. Pedro usa a expressão de que o fogo ele vai trazer destruição para a terra. E é verdade. A Bíblia diz do fogo destruidor, mas não é aniquilador. É um fogo que purifica. É um fogo que purifica. É um fogo que traz purificação. Possivelmente vai haver uma ação de Deus que vai trazer realmente uma destruição cósmica, mas Deus vai usar esse mesmo universo para ser restaurado. Ok? Vamos lá, tem mais coisa a pensar. Em segundo lugar, aqui é a primeira explicação, pensando só nos termos gregos. Então, a primeira premissa, por que a gente entende que é restauração e não é aniquilamento, é pelos termos gregos. A segunda premissa de defesa aqui. Paulo diz em Romanos 8 que a criação está aguardando ardentemente ser liberta da escravidão da corrupção. Eu não coloquei o texto porque a gente já leu. A gente não leu lá em cima que a criação está presa no cativeiro, porque ela está sujeita, mas ela aguarda a remissão. Nós lemos que a criação vai ser redimida. Quando que a criação vai ser redimida? Quando? A criação vai ser redimida no novo céu e nova terra. Mas se a criação que existe hoje
ela for completamente aniquilada, ela não foi redimida. É uma outra. Se a Bíblia diz que a criação geme e ela está esperando ser restaurada e renovada, isso vai acontecer quando? Vai acontecer aqui, porque assim como você e eu somos novos homens e novas mulheres, a criação também vai ser uma nova criação renovada por Deus, sem o pecado. Terceira tese que apresenta aqui, essas teses são do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Terceira tese que ele apresenta é que Paulo, ele faz a comparação aqui de 1 Coríntios, pensando justamente no que eu estava falando para vocês, né? Que você tem o seu corpo, é o seu corpo que vai ressuscitar e vai ser transformado. E Paulo usa a natureza como analogia para isso, né? Então, da mesma forma, serão os nossos corpos que serão ressuscitados, e somos nós que estaremos para sempre com o Senhor. Em relação à ressurreição, haverá tanto continuidade como descontinuidade. Nós vamos ressuscitar e Deus nos transforma. O nosso corpo ressuscita, mortal, mas se transforma no imortal. Ele é revestido. Há uma transformação, mas é o seu corpo. A natureza é a mesma coisa, né? Vai acontecer também essa modificação, essa transformação, essa perfeição. Quarto lugar, que ele coloca aqui, e eu acho também interessante, né? Se Deus precisasse aniquilar o cosmos atual, Satanás teria tido uma grande vitória. Né? Quem criou o mundo? Quem é o criador? É Deus ou o diabo? Deus. Né? Quando Deus criou o mundo, como que o mundo era? Muito bom. Lembram disso? Aí entrou o diabo e o pecado estragou tudo. Quantos capítulos da Bíblia o mundo foi muito bom? Até a metade do capítulo 3, né? Então nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2. Ali é muito bom. Chega no capítulo 3, o muito bom se tornou maldito. Maldito é a terra por tua causa. Se Deus tiver que destruir tudo isso, então o diabo teve uma vitória. É como se você fizesse um projeto e alguém mexesse no projeto e falou, estragou todo o projeto, vou ter que fazer outro. Só que o diabo ele não vence Deus. O que Deus vai fazer é restaurar o projeto dele de um modo melhor ainda. Tem uma observação a fazer, tá? Nós não vamos voltar ao estágio anterior à queda, mas nós vamos estar numa situação ainda superior. Porque Adão poderia pecar, e nós não vamos mais pecar, porque não haverá pecado. Adão tinha a possibilidade de pecar. Nós já teremos, eu acho essa uma das questões teológicas difíceis de entender, né? Porque eu entendo que Deus dá liberdade ao homem, mas nós teremos passado já por essa vida, talvez por isso nós teremos já essa opção eterna de não pecar. Mas Adão ainda poderia pecar. Por isso que Deus deu a ordem a Adão para não fazer determinada coisa, né? Porque ali seria a mostra da sua obediência. Adão ainda poderia errar. Nós vamos estar no estágio superior ao de Adão. Não no mesmo estágio de Adão. Vamos estar num estágio ainda superior. Mas o entendimento que a maioria dos teólogos aqui tem é dessa restauração. Olha, eu indico para os irmãos também esse livro aqui chamado Imortalidade, pastor Russell Shedd é um dos organizadores, ele é da editora Vida Nova. Ele foi relançado com uma capa diferente, tá? Chama Imortalidade, Russell Shedd, né? Vida Nova. E o que eu já citei, o Weber Carlos Campos, e eles trabalham a mesma ideia, aliás, as citações que eu coloquei ali, algumas são desses livros, né? E outros também aí. Então, essa ideia, tá? É uma ideia que não é nova, mas eu não vejo ser pregada na igreja, né? A gente só prega que vai morar no céu, mas não prega que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Parece que da maioria das bíblias dos pastores riscaram a palavra terra, né? Parece que Deus só vai fazer um novo céu e não haverá terra. Mas o que está escrito é novo céu, nova terra. A Nova Jerusalém. Aqui uma observação importante, tá? Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a igreja ou é a cidade? A Nova Jerusalém é a igreja ou é a cidade? Eu entendo que é as duas coisas, tá? Quando João, o anjo fala para João, o anjo fala que vai mostrar quem? A igreja. Mas ele vê o quê? A cidade. Vocês viram isso lá em cima? Vamos voltar lá no texto? Vamos ver se eu acho aqui onde que está.
Tenho que pegar aqui em cima. Aqui, ó. Está no 9, né? Que é o que a gente vai estudar na semana que vem. Mas a Nova Jerusalém a gente já começa a falar hoje, tá? Aqui no verso 9. Porque a Nova Jerusalém já aparece citada aqui, né? Via Cidade Santa, Nova Jerusalém. Nós vamos começar analisando a partir do verso 2. Ele vê a cidade santa descendo. Você entende que é a cidade. Mas ela desce como noiva. Quem que é a noiva? É a igreja. Mas é a igreja ou é a cidade? Verso 9. Aqui o 9, ó. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você acha que ele vai mostrar o quê? Pessoas, né? A igreja. Mas olha o que João vê. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Montanha na terra, tá? Não é no céu, não, é na montanha. E me mostrou a santa cidade. É a cidade que ele vê. Jerusalém. 2 vezes a Bíblia diz, ela desce da parte de Deus, descia do céu. E aqui ele vai descrever a cidade. Agora, não é estranho, né? Porque João é chamado para ver a noiva. Ele vai ver e ver uma cidade. Então, é a igreja ou é a cidade? Eu entendo aqui, junto com o pastor Eber, tá bom? Que é as duas coisas, tá bom? Existe aqui uma descrição meio híbrida misturado, tá? E João ele não para falar, isso é a cidade, isso é a igreja. João descreve a igreja como cidade. Às vezes você vê que não é pessoas. Ele fala de muro, fala de porta, fala de elementos da cidade. Mas, ao mesmo tempo, ele fala do povo. O povo vão ser os filhos de Deus, vão ser povos do Senhor, vai habitar com Deus. Então, parece que mistura cidade e igreja. Isso é comum na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Quando Deus falava, eu não separei nenhum versículo, né? Mas era comum no Antigo Testamento Deus falar assim, ó, eu vou salvar Sião, eu vou salvar Jerusalém. Eis aí, né, que vem montado no jumentinho, quando fala de Jesus, ele vem para Sião, ele vem para Jerusalém. Mas ele vem para Jerusalém cidade ou ele vem para o povo de Jerusalém? As duas coisas. Quando Deus falava que iria salvar Sião, iria salvar Jerusalém, ele está pensando em salvar a cidade e salvar o povo da cidade. Então aqui nós vemos como se fosse misturado tanto o povo, igreja, povo de Deus, como a cidade santa, a cidade eterna. Então, já tenha isso em mente. Quando a Bíblia falar da cidade santa, falar da Nova Jerusalém, ele pode estar se referindo tanto ao lugar, que é a cidade, quanto pode estar se referindo ao povo de Deus, ao povo salvo. Pode estar se referindo às duas coisas, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, a cidade tem 2 significados mesclados, 2 significados mesclados e combinados. Povo de Deus e cidade. Cidade é lugar, é espaço de habitação, onde o povo mora. Aliás, não só Apocalipse 21, mas em várias outras passagens. Note que tanto a igreja quanto a cidade é chamada de noiva, ou são, né? Deixa eu mudar aqui do é para são. Cidade é lugar de habitação e Deus habita no seu povo. Mas isso já é uma verdade hoje. Alguns espiritualizam muito o texto. O texto do Apocalipse, de fato, ele tem muitas metáforas. Eu estou falando isso desde o primeiro dia. Só que ele não é só metáforas, ele tem verdades também. Nós temos, a Bíblia diz que não haverá mais morte. Isso é uma metáfora? Não, é verdade, não haverá mais morte. A Bíblia diz de um juízo final. Isso é uma metáfora? Não, isso é uma verdade. Haverá um juízo final, né? E a cidade é uma metáfora? Alguns espiritualizam muito e dizem, olha, isso é uma metáfora para a igreja porque Deus habita na igreja. Só que Deus já habita na igreja hoje. O Espírito Santo habita em nós. Deus já habita em nós hoje. Jesus falou, eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Então, entender apenas como metáfora é muito limitador. Deus já habita no seu povo, mas aqui Deus não apenas habitará no povo, mas habitará com o povo, como se fosse algo por fora. A Bíblia diz que nós o veremos como ele é. A Bíblia diz que nós veremos a face de Jesus. Bom, vamos lá. Então, não há motivo para espiritualizar tudo, especialmente no que se refere à cidade, porque nós temos esses conceitos em outras passagens bíblicas. O que muitos teólogos esquecem é que a cidade não está só em Apocalipse.
Apocalipse é muito metafórico mesmo, mas a ideia de uma cidade eterna não está só em Apocalipse. Eu vou trazer para vocês outras passagens bíblicas que falam que nós vamos morar numa cidade eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10. Pela fé, peregrinou, aqui é Abraão, tá? Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esse texto não é do Apocalipse, ele é de Hebreus. Aqui está escrito que desde a época de Abraão, o povo de Deus já esperava uma cidade que o arquiteto, o pedreiro também, o construtor, o edificador, né? aquele que fez a planta, fez a arquitetura, e o construtor é Deus. É aí que nós vamos passar a eternidade, é nessa cidade. Aqui foi Hebreus 11, 9 e 10. Você viu aqui o nome cidade, né? Hebreus também capítulo 11, mas agora já é o versículo 13 a 16. Ó. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Quem tem promessa de Deus aí na vida? Você tem promessa de Deus? Você já pensou que você pode morrer sem receber a promessa? Está escrito que todos esses, Abraão, Isaque e Jacó, morreram na fé sem receber as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudaram. De longe, viu de longe, saudaram. E confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Sabe o que você é aqui na terra? Você é um estrangeiro e um peregrino, porque você não é dessa terra, você é da nova terra. Você é do céu, mas a cidade vai descer do céu, tá bom? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Eu estou procurando a minha pátria. Não seja nacionalista ao extremo, tá? Brasil acima de tudo, né? Negócio assim de extremismo. Você não é do Brasil. Você é muito mais que brasileiro. Todos os nossos irmãos da China. Tem gente que tem ódio da China agora, né? Por causa do Covid, né? Sabia que tem irmão chinês? Tem crente na China? E muito crente na China. Tem crente que gosta muito dos judeus e não gosta de palestino. Você sabia que tem mais crente palestino do que crente judeu? Irmãos, em Cristo nós superamos tudo isso porque nós procuramos uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Celestial porque é feita por Deus. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Lhes preparou uma cidade. De novo a palavra cidade. Deus tem preparado para nós uma cidade. De novo, Hebreus. Hebreus gosta da cidade, né? Hebreus 12, 22 ao 23. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Jerusalém é celestial. Mas lá no Apocalipse, ela desce do céu. Tá bom? Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, é a nova Jerusalém. A cidade que nós vamos morar lá de cima. Vocês viram que interessante? Nós vamos morar na terra, na nova terra. Mas a cidade, ela é de cima, ela é do céu e ela desce. Nós vamos morar na terra, mas a cidade é celeste. A cidade é de cima, mas ela desceu para a terra. Isso é sensacional. É um negócio incrível. E esse texto, como é que fica? Eu coloquei aqui de propósito, né? Ó, João, capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai existe, tá? Há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Tem gente que acha que Jesus está construindo a cidade até hoje, né? Jesus está lá no céu com pedra, martelo, com um carrinho de pedreiro, né? Fazendo a cidade, mas não é isso que a Bíblia quer dizer, né? Ele vai preparar lugar. Aqui Jesus não tinha passado pela cruz ainda, ele não tinha morrido na cruz quando ele diz isso. Quando Jesus morre na cruz, ele está preparando o nosso lugar, o nosso direito de chegar ao céu, não direito nosso, mas adquirido pelo sangue do Cordeiro.
Paulo diz que nós aguardamos a manifestação porque nós temos a primícia do Espírito Santo. Jesus, além de morrer na cruz, ele precisava subir ao céu e enviar para nós o Espírito Santo. Por isso nós vamos para lá, porque nós temos a primícia do Espírito Santo. Então, Jesus já preparou o lugar. Já está preparado o lugar. A cidade já existe, ela já está pronta. No momento certo, que só Deus sabe, vai chegar o tempo que nós vamos para lá. Eu coloquei aqui a observação, existe o estado intermediário. Quando você morrer, você vai para o céu, tá? Não fica triste, não. Você vai para o céu, é na presença de Deus que você fica. Mas esse não é o estado eterno. O estado eterno é o novo céu e a nova terra. Jesus nos leva, mas desce com a nova Jerusalém. O que acontece na volta de Jesus? Os mortos ressuscitam, são transformados, são arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Independente da linha pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, não importa. O Senhor nos arrebata, nos leva, vem o juízo, mas nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a promessa. Ele nos leva para Ele, mas Ele vai estar para sempre conosco, porque a Nova Jerusalém desce, e Ele mora na Nova Jerusalém. Está escrito que Ele vai habitar na Nova Jerusalém. Deus vai habitar, o Cordeiro é a lâmpada. Ok? Bom, vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, portanto, a nova humanidade aparece como uma sociedade organizada, como cidade, não como um amontoado informe de pessoas. Tem gente que imagina o céu assim, não é? Vai ter um monte de gente, tudo junto, aquela multidão, tudo de branco, e passa o tempo todo louvando, e acabou. Nós teremos uma experiência parecida, eu acredito, né? Lá no Apocalipse, fala daquele mar de vidro, é uma visão, mas eu entendo que a gente pode experimentar algo como aquilo, sim, né? É uma visão magnífica, diante do trono de Deus. Lá é o trono de Deus, lá é os céus, é a presença de Deus. E eles estão diante do trono e louvando a Deus. Aquilo é maravilhoso. Mas a gente não vai passar a eternidade daquele jeito, né? Tem gente que imagina uma multidão, um negócio misturado. Gente, vocês conhecem o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Conhece o Mário Sérgio Cortella? Ele ia ser padre, né? Ele entrou no seminário, fazia filosofia, ele ia seguir uma ordem católica, mas ele seguiu a carreira do magistério e se tornou professor. Então, ele conhece muita coisa da Bíblia, mas ele foi para a área da filosofia. Gosto muito de ouvi-lo. Mas esses dias eu estava ouvindo, e ele estava citando um outro pensador que dizia que a eternidade, do jeito que... E aí ele falou do jeito como as pessoas imaginam, né? Que é todo mundo ficar no céu, sentado em nuvem, tocando uma harpa. Ele fala que vai ser um negócio muito cansativo, as pessoas vão querer morrer. É verdade, não cansa, irmãos. Irmãos, aqui a Igreja Batista tem um culto mais organizado, tá? Eu venho da Deus e Amor e já fui da Assembleia de Deus. Eu lembro que nas primeiras igrejas que eu passei, às vezes tinha culto de festividade da igreja, das irmãs, às vezes tinha 5 horas de louvor. Meu Deus do céu, eu não aguentava mais. 5 horas cantando e depois sobrava 15 minutos para o pastor pregar. Tem hora que cansa, né? Cansa. É claro que a gente vai estar transformado, mas já pensou passar a eternidade com uma harpa tocando? Não é isso. A Bíblia fala de cidade, a Bíblia fala de nações, a Bíblia fala de atividade. A gente tem um Deus criador. Não está revelado ainda tudo o que será e como será, mas será glorioso e majestoso. Mas a Bíblia em nenhum lugar dá as noções que o povo tem, que é uma noção muito limitada, como se fosse fantasmas no céu. E não é isso, né? Vamos ter atividades que Deus vai preparar para nós, que não está revelado. A palavra cidade é polis. Polis é cidade grega com muita atividade, com organização, né? Com ordem. Tá? Cidade invoca essa ideia de brilho, plenitude, paz, tem muro, tem cultura. Nós vamos ter uma vida, irmãos, que ainda não se manifestou. Quando Deus criou o céu, criou a terra, colocou Adão e Eva, era para povoar o planeta e trazer uma vida muito plena, né? E isso não aconteceu. Nós experimentaremos isso na nova terra. Aqui está o que é interessante, que é muito interessante também, que fala que Deus habitará com eles. Por que a Nova Jerusalém desce? O significado. Deus descerá, né? E eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eu quero destacar aqui a ideia da morada de Deus. Olha que interessante. Onde a Bíblia diz que Deus morou, tá? Ou habitou, ok? Olha só, nós temos 5 lugares
que fala de Deus habitando, né? Primeiro lugar é o tabernáculo no deserto. Quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, teve aquela visão com a glória de Deus, visão não, né? Todos viam, né? A glória de Deus desceu e encheu o tabernáculo e ninguém ficava de pé. A ideia é que Deus morava no tabernáculo, mas mora nos céus também, mas era um local especial da manifestação de Deus, era o tabernáculo. Depois, Salomão fez o templo, e o templo passou a ser chamado de casa de Deus. Até Jesus chama o templo de casa de meu pai. E teve a mesma experiência lá com Salomão, o templo encheu da glória de Deus e Deus habita no templo. Depois nós temos Jesus entre nós, a Bíblia diz que, lembra da pregação que o nosso irmão Joel fez? Deus se fez carne e habitou entre nós. Olha a palavra habitou. Deus se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus. Só que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus. Aonde que Deus mora hoje? Em você e em mim. Lembra que Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo? Lembra que Jesus falou, eu e o Pai viremos e nele faremos morada. João, lá em capítulo 17, se não me engano, faremos morada. Deus hoje habita na igreja, no povo de Deus. Mas aqui no Apocalipse, Deus habita na Nova Jerusalém e a igreja também habita na Nova Jerusalém. Nós vamos habitar com Deus, vamos dividir com Deus a mesma cidade. É essa visão que aparece aqui. É um negócio magnífico. É difícil até imaginar. Imagina você morando na mesma cidade com Deus, né? Vai ser visível. Aqui está escrito, ó, então veremos face a face. Não há tempo de ficar analisando os versículos, mas 1 Coríntios 13, então veremos face a face. A Bíblia diz que nós veremos Jesus, veremos o nosso Deus, nós vamos estar com Ele, nós vamos ser parecidos com Jesus, inclusive, né? E aqui tem as bênçãos que vêm junto com isso. A bênção maior é que Deus habita conosco. Na sequência, nós temos essas bênçãos aqui, ó, do 1 ao 6. 1. E então lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui é uma provocação que a gente vai fazer no estudo, tá? Eu não quero colocar verde para não confundir, tem que tirar o verde aqui. Então, aqui, ó, aqui eu decompus o versículo, tá? Olha as 6 bênçãos que aparecem aqui, ó. Ou 5 bênçãos, né? 5 bênçãos. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Note aqui 5 coisas que não haverá mais. Não está escrito que Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, não vai existir morte, não vai existir luto, não vai existir pranto e não vai existir dor. Mas calma aí que eu tenho uma coisa para pensar com vocês. Sobre as lágrimas, eu não vou ter tempo de explicar, e é um negócio muito interessante de pensar, porque não está escrito que não haverá lágrimas. Vocês viram que é diferente? Não está escrito que não haverá lágrimas, está escrito que Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. É nesse versículo que eu falei que o pastor Eber gastou 1 hora pregando, explicando por que é diferente. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui a gente já está na nova terra, isso é interessante. A gente já está na Nova Jerusalém, a gente o antigo céu, a antiga terra já passou, já é novo céu e nova terra, e é lá que Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Que lágrima será essa? Né? Não é pelos motivos de baixo, porque o que está abaixo não existe. Agora, isso aqui não entra, nem existe. Não existe morte, não existe luto, não existe pranto, não existe dor. Mas as lágrimas, Deus vai enxugar. Será que tem a ver com a memória que eu falei agora? Nossas memórias que a gente vai reviver? Talvez a gente tenha alguma memória que Deus vai ter que enxugar a lágrima daquela memória. O pastor Eber, ele entende que existe muitos pecados que nós temos que Deus não tratou. Esse é o entendimento do pastor Eber. Não que nós vamos precisar de uma punição, né? Mas Deus vai tratar conosco de coisas não resolvidas e nós vamos chegar diante do Pai e vamos chorar e Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Porque literalmente, pensando aqui no texto, literalmente,
Ele não diz não haverá mais lágrimas. Ele diz que Deus vai enxugar as lágrimas. Mesmo pastores com grande renome, como o John Piper e outros pastores, chegaram a dizer que nós não vamos ter nem os canais lacrimais. Só que para Deus enxugar as lágrimas, tem que ter lágrima. Olha, coisa que a gente nunca pensou. Está escrito que Deus vai enxugar a lágrima. Então vai ter alguma lágrima. Será lágrima de alegria também? Eu acho que se fosse lágrima de alegria, talvez não precisasse Deus enxugar, né? Mas lágrima de alegria talvez haja também, né? Mas a verdade é que Deus vai enxugar toda lágrima Ele vai enxugar. Então, agora aqui nós temos 4 coisas que não vai existir. Morte, não existe. Luto, não existe. Pranto é mais que choro, tá? Pranto é aquele desespero diante da morte. Tudo aqui é sequência da morte. O pranto, o luto, o pranto e a dor. A dor aqui está ligada ao pecado, à doença e à morte. Não haverá. Por quê? Aqui é o motivo. As primeiras coisas já passaram. É da antiga terra. É da antiga terra. Agora é a nova terra. Na nova terra não há. Então nós temos aqui, mais uma vez, falando da transformação material, o verso 5 posso passar, e o 6 agora, né? O 6. O 6 é interessante como Deus fala. Deus fala. O tempo verbal aqui, a gente tem que tomar cuidado, tá? O tempo verbal é uma coisa muito curiosa, porque Deus fala como se já tivesse feito, né? Ele não fala como se fosse fazer. Qual que é o versículo que eu estou aqui? É o versículo 6. Vamos voltar lá para ler o 6. Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Vocês viram? Não é será feito, tudo está feito. Mas não está feito ainda. Ainda não está feito. A Nova Jerusalém não desceu ainda. Ainda tem morte. Mas na visão, Deus fala como se já tivesse acontecido. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que significa isso para nós? O nosso futuro, ele não é incerto. Na oração nossa hoje, pensando aqui com vocês, eu falei das nossas incertezas, né? Nós vivemos épocas de muitas incertezas. O Covid, as vacinas, a doença, a mutação da doença, o desemprego, muitas incertezas. Mas o futuro nosso não é incerto. Por isso que Deus diz, está feito. É aquela certeza, vai acontecer. Deus diz, está feito. Deus trata do novo céu, nova terra, nova Jerusalém, toda essa realidade que não haverá morte, nem sofrimento, nem dor, como já acontecido. Os propósitos de Deus na redenção são tão certos como se já tivessem acontecido. O futuro não é incerto para aqueles que confiam em Deus. Eu sou o alfa e o ômega significa a eternidade, né? Já foi falado sobre isso. E aqui a bênção maior, Deus vai satisfazer a nossa maior necessidade, que é conviver com Deus. A nossa maior necessidade, eu acho que é essa, a gente viver com Deus. Eu coloquei aqui uma memória de Gênesis 3:8. Em Gênesis 3:8, dá a entender que Deus todos os dias vinha conversar com Adão. Lembra quando Adão pecou e diz que ele ouviu que Deus vinha vindo pelo jardim e Adão e Eva se esconderam? Gênesis 3:8. E Adão ouve Deus falando, né? Deus pergunta, Adão, onde você está? Está escrito que Deus, o que dá a entender ali no texto, é que Deus todos os dias, no fim da tarde, visitava Adão. Todos os dias. Como que será na Nova Jerusalém? Deus habitará com o seu povo. Essa é uma das nossas necessidades. Deus vai habitar conosco, não como hoje, aqui dentro de nós, algo que não é visível aos olhos. Nós vamos perceber de um modo muito lúcido e claro, e por que não visível, né? Deus habitando conosco. Quem vai ficar de fora? Tem uma lista de quem vai ficar de fora, né? Os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todo mentiroso. A sua parte é o lago de fogo. Quem são os covardes? Tem Bíblia que está medroso, né? Tem gente que fala assim, quem tem medo não vai para o céu, porque fala que os medrosos não herdarão, né? Mas aqui medroso ou covarde são aqueles que negaram a fé na época das perseguições, como acontecia na época de João. São aqueles que negaram a fé diante da perseguição da besta e do falso profeta.
Esses são os covardes, tá bom? Incrédulos são aqueles que não creram na pregação do evangelho. Abomináveis são aqueles que cometeram muitas abominações, muitas vezes de ordem sexual, que acontecia já na época de João, né? E acontece hoje, na época da besta também. Assassinos, aqueles que perseguiram, mataram o povo de Deus ou de outra ordem de assassinato. Os impuros, a impureza também está ligada à ordem sexual também aqui. Feitiçaria, idolatria e os mentirosos. A mentira aqui, muitas vezes na Bíblia, principalmente no Apocalipse, não é associado apenas à ideia de mentir, como você está imaginando. Mentira no Apocalipse muitas vezes está associado às falsas doutrinas, tá? Aos falsos ensinos. Certo, meus irmãos? Queridos irmãos, eu estou vendo aqui que... Acho que ainda dá, meu computador, a bateria está caindo aqui. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem nós vamos continuar o nosso estudo, mas eu quero compartilhar com os irmãos um louvor, ok? Eu quero que os irmãos deem atenção a um louvor que eu vou transmitir para os irmãos agora. Eu vou fazer, acho que não vai dar tempo. Vou fazer assim, ó, semana que vem tem um louvor que eu quero que vocês apreciem muito, tá bom? Eu estou vendo aqui pela hora, eu estou com medo do meu computador desligar, que já deu um sinalzinho aqui na bateria, eu vou ter que sair aqui. Semana que vem tem, eu falo mais breve, né? E aí eu tenho um louvor para a gente poder meditar sobre o céu, tá bom?